Não está a correr lá muito bem. Isto é o áudio. Paulinha, podes servir como deve ser. Vai, agora estou aqui a responder mais coisas. Captura de entrada, captura de jogo, captura de saída. Cena, color source. Dispositivo de captura de vídeo. O quê? Você o quê? Ok. O quê? Não percebi. Ah, está aqui. Está a falar o quê? Estou a falar aqui com o computador. Estou a fazer um stream no YouTube, queres ver? Não, obrigada. Tenho certeza. Como? Tenho certeza que não queres ver. Mas eu não sou obrigada a ver só. Ok. Acho que está a funcionar. Very nice. O que eu posso dizer aqui no meio disto? Qual é o tema? Tá bom, assim tá bom. Acho que o áudio também tá bom. Vê lá como é que... Entra lá no YouTube e vê se consegues me ver a falar, ao vivo. Não é não está se faz no YouTube. YouTube, Tânia. Sim, eu estou a ouvir isso no YouTube. Eu mandei-te no WhatsApp o link. Depois eu vejo isso. Não tenho aqui nenhum link do WhatsApp. Tá bem. Ok. Ah, a câmera de filmar está ao contrário. Tem que ser assim. Já estou no periscópio. Ninguém me está a ver. Já estou no YouTube. Diz que está uma pessoa a ver. Não sei quem é. Já estou no periscópio. Vamos lá ver então. O que eu posso dizer aqui? Bom, vamos começar. Já que hoje qualquer um pode ser famoso, é a minha vez. Estou a brincar. Quero é partilhar, descarregar aquilo que eu tenho vindo a pensar. Podia escrever, mas hoje cada vez menos querem ler, incluindo eu. Vamos ver e ouvir o que terei para dizer. Está a rimar. E a forma como o direi. Talvez não tenha refletido ou meditado nestes assuntos em vão. Talvez ajude em alguma questão, ou não. Espero que sim. God bless us. Bom, então vamos lá. O que é que eu posso dizer aqui agora? O assunto que eu quero falar é a diferença entre a esquerda e a direita. O que é isso de esquerda e direita? O que são essas coisas? Olha bem. Tema complicado. Então é assim. O que é que eu aprendi? Existem essas palavras: comunismo, fascismo, existe o liberalismo económico, existe capitalismo, existem essas coisas todas. Há aí um debate entre um debate pai, com 2 séculos entre o Keynes e não é o Adam Smith, é o John Adams. Pois. São 2 teóricos da economia que são figuras centrais na definição dos modelos económicos. Portanto, existem várias palavras aqui. São várias coisas. Existe socialismo, comunismo, fascismo, liberalismo, capitalismo e existe Estado Social. Os ingleses usam muito um termo que nós aqui nem acho eu, língua portuguesa não ouço as pessoas a usar, que é o Big Government ou Small Government, que é governo grande ou governo pequeno. Então, o que é que eu pensei? O que é que nós podemos, o que é que as pessoas podem pensar? O que é que nós podemos pensar? Podemos pensar no seguinte: o cenário da política, pelo menos cá em Portugal, tem muito a ver com a esquerda ou a direita.
E assim, nos parlamentos pela Europa e nas. Estava só aqui a endireitar ali o meu telemóvel que está ali com o periscope. E é assim na Europa e no mundo, os partidos de esquerda vão mais para a esquerda, sentam-se mais à esquerda no Parlamento, os partidos de direita sentam-se mais à direita. Por exemplo, na Inglaterra é engraçado, eles têm lá aquela coisa onde ficam de um lado, eles ficam assim sentados, frente a frente. Deste lado estão aqui sentados em bancadas, deste lado sentam os do Labour, deste lado sentam os Conservatives, depois os que estão daqui começam a falar para os que estão dali, e aquilo parece tipo um campo de batalha. Imagina estar aqui no meio e ouvir o que eles... E é aceso, os debates são acesos, gritam uns com os outros e mandam bocas e tal. Então, o que é isso, esquerda, direita? O que é isso, conservadorismo contra o liberalismo? Ou será que o liberalismo, afinal, está do lado do conservadorismo? Por exemplo, entre os ingleses e os europeus, houve uma confusão nestes termos, e acho que estes termos estão todos baralhados. E, por exemplo, em Portugal é muito simples. A esquerda vai dar lá para o comunismo, para o socialismo, Estado Social. A direita vai dar lá para o liberalismo económico e liberalismo económico e não sei o quê. E depois dizem que vai dar ao fascismo. E por isso é que se vota nos partidos do centro, em Portugal, que é o PS e o PSD. O PSD é mais para a direita, o PS é mais para a esquerda. E o navio vai indo, uns puxam um bocadinho mais para a direita, depois vêm os outros puxam um bocadinho mais para a esquerda e a rota vai indo mais ou menos a meio. E é esse conceito que eu quero desafiar, porque não acho... e acho que nós devemos desafiar esse conceito, porque não é bem assim, nós não estamos bem a ir para o centro. O que eu quero hoje dizer aqui é que a esquerda e a direita, hoje, portanto, tanto o fascismo como o comunismo, são, no fundo, reflexos do socialismo. Socialismo, o que é isso, socialismo? Socialismo é bom, tem a ver com o Estado Social, ajudar as pessoas, ok. Está muito que dizer. Mas eu estava a dizer que nós na Europa é fácil, Portugal, esquerda, direita, os partidos, não sei o quê, o liberalismo está de um lado, o socialismo está do outro, portanto, que os da direita dizemos que são os capitalistas, os da esquerda dizemos que são os socialistas, mas se nós formos ver como é que os ingleses falam ou pensam, eles têm os termos são diferentes. Por exemplo, na Inglaterra, o liberalismo, entrou-me aqui um e-mail, por isso é que estou ali a ver um assunto lá de London, que eu vivi na London. Então, na Inglaterra, o liberalismo são os partidos de esquerda, é o contrário, que são chamados os liberais. Tem lá o Lib Dem, tem o Labour, que também são considerados liberais. E depois tem os Conservative. Sim, Tânia, estou a fazer um vídeo ao vivo. Estás a ver no YouTube? Não, há quem viu. Mas experimenta pôr no YouTube para ver se está a sair bem. Põe, mandei-te o link no... põe lá o WhatsApp, se faz favor. Para eu te mandar o link. Já agora, faça o obséquio. Já posso? Hã? Já posso reencaminhar? Se te faz feliz, podes. Estás a falar de política, nem vídeos. Não, mas este é do Periscope. Espera aí, tenho que te mandar o do YouTube. Estou-te a mandar o link do Periscope. O link do YouTube é... nem eu sei qual é. Deve ser... sei lá. Acho que é YouTube Leinada a 1000. Experimenta assim. Não, isso é no Periscope, é o que está escrito, né? Yeah. No Periscope. Não, mas no YouTube acho que é www.youtube.com/Leinada a 1000. Experimenta.
esse outro link. Oh, isto entrou em pausa, não sei porquê. Esta a falar de polícia, Vamos voltar. Então, na Inglaterra, que é um exemplo, depois temos os Estados Unidos, dizem que os Estados Unidos é o país da democracia, é o exemplo, eles querem exportar a democracia deles para todo lado, até fazem guerras e tudo, e dizem, não, nós queremos é que eles sejam democratas como nós. Então, na Inglaterra tem os conservadores de um lado, os democratas do outro, e ficam frente a frente, a debater as leis e as questões. E os conservadores, não sei se são os que estão deste lado ou deste, depende também da câmara de filmar, se a minha esquerda é a tua direita, bem, enfim. Os conservadores são chamados os conservadores, que na nossa versão europeia é a direita. Os conservadores são a direita. E os liberais são a esquerda. Na Inglaterra é o Labour, que é os trabalhistas, e os Conservatives. Mas eles têm uma coisa diferente. Enquanto que nós na Europa dizemos que a direita é que é liberal, e acho que está correto, porque o liberalismo económico é defendido pelos partidos mais da direita, na Inglaterra e nos Estados Unidos esse conceito foi deturpado e os liberalistas ou os liberais são a esquerda. São os trabalhistas. São na América é os democratas, da Hillary e do Obama, e na Inglaterra são o Labour, que são os trabalhistas, e os Lib Dems, Liberal Democrats. E isto serve para dizer o quê? A questão está mesmo aí. É que há confusão no que é o socialismo e também há confusão no que é o liberalismo. E está tudo baralhado. Verdade, não está baralhado na minha cabeça. Não está baralhado só na minha cabeça. Está baralhado mesmo. Veja-se. Por exemplo, América e Inglaterra. Os liberais são os partidos de esquerda. São os que defendem o governo grande, que dá segurança social, dá reforma, dá educação, dá saúde, dá subsídio de desemprego, ajuda as pessoas a arranjar trabalho, etc. E são os partidos de esquerda, são os democratas e são também chamados os liberais. Já na Europa é o contrário. Os partidos que defendem o governo pequeno, que não se mete muito na educação, nem se mete muito na saúde, nem se preocupa muito em dar reformas, nem em dar subsídios de desemprego, são os partidos de direita, que são chamados os liberais. Então há confusão no termo liberal. E porquê que isto acontece? Porque também, se formos a analisar, também há confusão no termo o que é ser socialista. Porque na América e na Inglaterra, os liberais são os socialistas. Exato. E porquê? Porque são liberais, porque liberam o aborto, liberam o casamento gay, sei lá, são hippies, liberam as drogas e, portanto, são liberais. Mas há lá vários teóricos e políticos e pensadores, sei lá, escritores e palestrantes ou palestradores ou palestristas. Já está aqui a sobressair a minha personalidade divertida. Mas os de esquerda na América, que são chamados liberais ou socialistas, é uma antítese. Na Europa, os socialistas são uma coisa, os liberais são outra. E a verdade é que na América, os conservadores originais, os que agora se chamam libertários, porque já não se podem chamar liberais porque os socialistas raptaram o termo liberal. Entre aspas, raptaram, passaram a ser chamados liberais. Então os que agora se chamam libertários dizem, não, os verdadeiros liberais somos nós, porque nós queremos um mercado livre, queremos que as pessoas sejam livres, que o governo não se meta nos assuntos das pessoas, não se meta nem na saúde. Cá em Portugal usamos o termo vou-te tratar da saúde. Isso não é bom. Se alguém te disser eu vou-te tratar da saúde, não é boa coisa. Porque é tipo uma ameaça. Mas pronto, mas o Estado trata-nos da saúde. O americano libertário
diz, nos verdadeiros liberais somos nós, mas só que os liberais estão deste lado. E os conservadores estão deste. Então, assim sendo, quer dizer, os libertários estão aonde? Estão no meio, estão fora deste paradigma. O que é preciso aqui nós termos como pensamento que vá, como alicerce, pensamento guia, vá, é simples. No fundo, a discussão da política e as pessoas votarem à esquerda e à direita. Em Portugal é muito simples. Diz-se que quem tem pena dos pobrezinhos e dos coitadinhos vota PS, vota à esquerda. Quem é mauzão e só pensa em dinheiro, vota à direita. Vota nos liberais, os conservadores. Cá não se usa esse termo, conservadores, usa-se direita. Que depois dizem que são os fascistas. E os outros são os socialistas. Na América é mais ou menos a mesma coisa. Dizem que quem tem pena dos pobrezinhos vota nos democratas, que são os liberais. Lá é o contrário, lá são os liberais, são os... ou seja, é o contrário, não, é a mesma coisa, só que usam outra palavra, usam a palavra liberal para os democratas. E o pensamento que nós temos que ter é o seguinte: o que é que nós queremos para a vida, para a sociedade? E tal, política não se discute. Não se discute porquê? E tal, desporto não se discute. No desporto nós escolhemos um clube por tradição, por causa do pai, ou da mãe, ou do amigo. Depois apegamos-nos àquele clube e é tipo um fetiche, é um lazer, um prazer que nós temos. Eu sou do clube tal. Depois defendemos aquele clube, mas podemos discutir o desporto, podemos, se a equipa jogou bem ou não, mas depois aquilo entra em emoção porque a pessoa escolheu o clube por fetiche. Mas na política nós não podemos escolher as coisas por fetiche, nem na religião. Eu não posso ser adepto dos muçulmanos ou dos budistas só porque o meu pai ou a minha mãe é. Isso é o primeiro estágio que vivemos. Mas depois temos que pensar se quer ser ateu, ou se quer ser católico, ou se quer ser budista, ou se quer ser evangélico, ou se quer ser agnóstico, ou só o quê. Então não pensamos em nada disso e a vida vai. Também muita gente não... mas na política... A política influencia-nos a nós todos, influencia-nos no dia-a-dia, influencia-nos nas leis, influencia na economia, se vai haver mais emprego, menos emprego, influencia na segurança, influencia no estado psicológico das pessoas, se sentem mais felizes ou infelizes, porque ou têm dinheiro e têm bons serviços, têm uma sociedade onde as coisas acontecem ou não, se sentem-se livres ou se sentem oprimidas, se têm medo da guerra ou não têm medo da guerra, se vem um bom futuro para os filhos ou não. Então, estas questões políticas são importantes e nós não podemos votar só porque o político tal é mais bonito, ou fala melhor, ou ganha os debates e tem mais razão, no meu ver, ou será que ganhou ou não ganhou. Por acaso, falando em debates, eu acho espetacular. Eu acho que os debates é a solução para tudo. Porque os verdadeiros... os verdadeiros interessados no bem da sociedade, teoricamente, ganham os debates, porque pode haver 3 pessoas interessadas no bem da sociedade e terem ideias políticas, uma ser de direita, outra de ser de esquerda e a outra nem uma coisa nem outra, e os 3 realmente querem o bem das pessoas, mas podem ter ideias erradas. O meu carro tem uma avaria e eu acho que resolvo o problema da maneira A. Vem um outro mecânico e diz, não resolves assim, resolves assim. Só um de nós é que tem razão. Ou se troca a peça, mas qual é a peça que está avariada? Então o que é que está avariado na nossa sociedade? O que é preciso reparar? Como? Qual é as medidas a tomar? É aí que difere. Uns dizem que é privatizar as empresas, outros dizem que é pô-las, portanto, geridas pelo governo. Uns dizem que é baixar os impostos, outros é aumentar, outros é baixar a taxa de juros, outros é aumentar. O
quais são os mecanismos que há as taxas de juros? São as leis que permitem as empresas fazer isto ou não fazer, ou contratar, ou terem contratos, os funcionários terem contratos de 6 meses ou terem contratos de 1 ano, ou se são renováveis automaticamente, se têm direito a reforma ao fim de quantos anos e essas questões todas, pronto. Mas qual é o que eu estava a dizer é qual é o alicerce, qual é a linha condutora, qual é o pensamento que devemos considerar ou pensar ou ter para nos guiarmos, para não estarmos a votar só por votar, só porque é boa pessoa. Porque, claro, há o fator honestidade, os políticos são todos corruptos, isso não adianta nada, isto a gente vota naquele que nos parece ser mais bonzinho, mais sincero. Está bem, ele pode ser bonzinho e sincero, mas pode ter as ideias erradas. Não é? Pode ter as ideias erradas. Pode haver um técnico de informática muito bonzinho, muito sincero, mas que diz que vai arranjar o computador e depois apaga os dados todos do computador e ficaste sem, perdeste o teu trabalho todo que estava no computador. Também não é, portanto, não é por ser bonzinho ou sincero que se analisa. Nem é por ser bonito. Tem que haver uma linha, tem que haver uma tem que haver uma maneira de nos decidirmos. Então o que é isso? Esquerda, direita. Pronto. Então vá, resumindo. Linha condutora, o alicerce. O alicerce é esse. Tu vais votar no PSD ou PS? Eu? Agora nas eleições. Estão-me a perguntar se eu vou votar no PSD ou no PS. Que tipo só há 2 partidos. Ainda por cima são os 2 do centro. Um é mais para a esquerda, outro é mais para a direita. Bem, já lá vou. Eu gostava que houvesse um partido libertário em Portugal. E pronto, já me denunciei. Já sabem qual é a minha ideologia. Não, mas é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Fascismo ou comunismo, ou esquerda ou direita, ou mais ao centro, não sei o que eu quero dizer é que, como a palavra liberalismo em alguns países é considerada uma coisa de esquerda, em outros países é considerada uma coisa de direita, também o socialismo aqui na Europa é considerado uma coisa de esquerda, mas se formos ver os partidos de direita ou as políticas do centro, ou de centro-esquerda ou de centro-direita, o que está a acontecer na Europa e praticamente no mundo é que estamos a caminhar a passos largos para o socialismo em todos os países. Prontos. É isso que está a acontecer. Porquê que eu digo isto? E tanto faz que seja socialismo, nacional-socialismo, que é nazismo, coisa terrível. Meteram os judeus nos campos de concentração. Matavam os ciganos e bombardeavam e conquistavam tudo e mais não sei o quê. E lá os líderes da Gestapo e das SS, não sei o quê, lá os alemães, lá do Hitler, faziam rituais lá de ocultismo e de adoração de coisas estranhas, magia negra e espiritismo. Isso que horror. Ninguém quer isso. Pronto, mas vamos separar as coisas. Uma coisa é o que lá, os ocultismos que eles faziam, outra coisa eram as políticas que eles tinham. Nazismo, ninguém quer, é nacional-socialismo. O que é nazismo? Nazismo, national socialism. Nazismo, nacional-socialismo. Então, mas aquilo não era fascismo? É. Então o Mussolini não era fascista? Era. O Hitler não era fascista? Era. O Franco não era? Era. O Salazar não era? Era. Eram todos fascistas. Mas eram socialistas. O quê? Isto não encaixa aqui no nosso pensamento. Então eram socialistas. O Stalin não era socialista? Era. Mas é comunista. Ah, comunista é de esquerda, então não é fascista. Se é comunista, não é fascista. A luta entre os... Não, epá. Aqui está... Parece que está a haver aqui uma confusão. E essa confusão é fácil de entender se lá formos, como eu estava a dizer, àquele pensamento. Eu já me estava a perder aqui nisto. E é o que as pessoas se perdem e depois votam naquilo que lhes parece melhor. Mas devíamos todos ter uma noção do seguinte. O que eu vou dizer aqui é o fruto das minhas reflexões e tal. E não sou o único que digo isto. A discussão nos americanos e nos ingleses é muito mais simples. Eles gostam de ser mais objetivos e de simplificar as coisas. A discussão para eles é big government ou small government. Os da direita, os que
para eles são liberais e conservadores, e que para nós são os fascistas ou os capitalistas, eles querem small government, querem governo pequeno. Os esquerdistas, ou os liberalistas, ou os democratas, ou os socialistas querem big government, querem grande governo. Eu acho que é isto que temos que nos concentrar. Queremos big government ou queremos small government? É a minha opinião. Queremos um governo grande ou um governo pequeno? Queremos um governo grande onde 50% da população trabalha para o Estado, ou então, se formos ao extremo absoluto do comunismo, toda a gente trabalha para o Estado, ou queremos um governo pequeno? E atenção, porque isto é o que define filosoficamente a diferença entre a direita e a esquerda. E não vale a pena dizerem que a direita é o fascismo e a esquerda é o comunismo. Não é. O que tem a ver é esquerda, governo grande, direita, governo pequeno. Governo pequeno é fascismo. Nós já estamos hoje no fascismo ou no comunismo, ou seja, estamos no socialismo, porque o fascismo é nacional-socialismo, que é o Hitler, o Mussolini, o Franco e o Salazar. Isto é o fascismo, que é o nacional-socialismo. Eles eram nacionais-socialistas. O Hitler era nacional-socialista, nazi, nasce no socialismo. Quando ele ganhou as eleições, o Stalin cumprimentou. Bem-vindo, mais um socialista no poder. O Stalin também é socialista. O Lenin lá, os russos, na Rússia. Na Rússia eles não são os comunistas, os russos. Então, os russos são comunistas, mas também são socialistas. Só que é o chamado internacional socialismo. E afinal, o que é isso de socialismo? Tanto seja fascismo, que dizem que é à direita, mas não é, como seja comunismo, que dizem que é à esquerda, e é. Só que o que chamam de fascismo, o que eu quero dizer aqui é que fascismo é esquerda. Só foi chamado de direita, o fascismo foi chamado de direita, porque os fascistas, tanto o Mussolini como o Franco, como o Hitler, como o Salazar, eram os que teoricamente defendiam os valores cristãos, enquanto que os comunistas eram ateus e são ateus. O Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Então, se formos a ver as coisas, os fascistas foram chamados de direita, não era por não serem socialistas e por serem capitalistas, não. Os fascistas foram chamados de direita porque eram religiosos. Ou fingiam ser, eram os que a Igreja Católica apoiou, o Papa apoiou estes todos, o Mussolini, o Franco, o Salazar, eram todos apoiados pelo Papa. O Adolf Hitler também. Por isso é que foram postos à direita, nas análises superficiais ou nas análises de propaganda política, que é o que nós vivemos hoje, é propaganda política. Porque o fascismo e o comunismo são a mesma coisa. São a mesma coisa. O que é isso de comunismo ou fascismo? E o que é isso de socialismo? Porque no fundo fascismo ou comunismo é socialismo. O fascismo é o nacional socialismo. E o comunismo é o international socialismo. E qual é a diferença? Eles são socialismo. E socialismo é para onde nós estamos a caminhar hoje. O que é socialismo? Socialismo é os bancos centrais. O Banco Suíço, a Reserva Federal, o Banco do Canadá, o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, etc. O socialismo, esses bancos centrais que teoricamente não seriam bancos privados ou não defenderiam interesses completamente privados, mas como são bancos centrais, são bancos ligados ao governo, são os bancos que asseguram os títulos do Tesouro, não sei o que mais do governo. Portanto, esses bancos centrais estão a comprar empresas, estão a comprar ações. E isso é comunismo ou é fascismo? Uns vão dizer, não, é fascismo porque os bancos são privados e estão a comprar as empresas. Outros vão dizer, não, mas os bancos estão ligados ao governo, os bancos centrais, portanto, obedecem às normas governamentais, portanto, é comunismo porque estão a comprar as empresas para o governo, portanto, as empresas passam a pertencer ao governo. Não sei se está a fazer sentido ou se já toda a gente se perdeu do que eu estava a dizer. O que eu estou a dizer, e que não sou eu, não inventei isto, não descobri isto, não sou nenhum gênio, apenas estou aqui a tentar, sei lá, expor ou exprimir aquilo em que eu gasto o cérebro a pensar e depois, se eu não exprimir, não serve para nada.
Talvez esteja enganado, talvez esteja a pensar bem, mas é um facto, ninguém pode negar. Swiss Bank, Bank of Canada, Bank of Japan, esses bancos todos, bancos centrais, Banco Central Europeu, estão a comprar. Bate bem. Estão-me a perguntar se eu bato bem. Em português, para que se tiver um brasileiro a ver, bater bem é ter juízo. Acho que sim. Bom, qual é, portanto, o que eu quero dizer aqui é que estamos a ir em direção ao socialismo a passos largos na Europa e no mundo inteiro. E, portanto, não é fascismo nem comunismo, mas é a junção dos dois, esse é socialismo. Portanto, vamos pelo meio, aqui pões os fascistas, aqui pões os comunistas e nós vamos pelo meio, mas no fundo estamos a ir para o socialismo. E os comunistas dizem, não, porque isto não é o nosso comunismo, porque nós queríamos era o governo a controlar tudo e a dividir tudo igual para todos. E os de direita ingênuos, os fascistas entre aspas ingênuos, dizem, não, isto não é fascismo, porque nós queríamos era as empresas todas privadas e quem manda aqui são só os industriais e os ricos e o governo obedece-lhes. Mas no fundo estamos a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é o modelo da China. O governo está ligado aos bancos e os bancos compram as empresas. Portanto, o governo e as empresas estão ligadas. Portanto, o governo trabalha para os bancos. Aliás, devia ser os bancos a trabalhar para o governo, mas acho que quem põe lá os governantes são as campanhas e quem dá dinheiro para as campanhas. E agora vou voltar outra vez atrás e vou concluir. Qual é o pensamento central? Como é que nós vamos nos guiar para saber onde votar? Eu, para mim, e muita gente, pensamos assim. Governo grande ou governo pequeno? O governo vai substituir Deus e dar-nos saúde, trata-nos da saúde, vai substituir os pais e a família e vai-nos dar educação, o currículo aprovado pelo governo é que vai ensinar as criancinhas acerca do que é a política, a história, e do que é a vida e o que é que sei que mais. O governo vai-nos dar reforma, ou seja, a gente não tem que se preocupar em investir ou em ter filhos para os filhos depois nos garantirem ou deixar uma herança aos filhos, não precisamos nos preocupar com nada disso porque o governo vai nos dar uma reforma a todos, portanto, dá-nos educação, dá-nos saúde, dá-nos reforma. Se não tiver trabalho, se não conseguir trabalhar, o governo estão-se a rir ali de mim. Se não conseguir trabalhar, o governo vai-me dar um subsídio de desemprego. Portanto, o governo é muito grande, toma conta de tudo. E também do trabalho, né? Pronto, como nós estamos a ir, os bancos emprestam dinheiro aos governos, os governos dão-nos subsídios. Não tens fome, toma lá um subsídio para não passares fome. Não tens casa, olha, toma lá uma casa para teres casa. Estás velhote, já não podes trabalhar, toma lá uma reforma. E tal, não sabes o que é que há de ensinar aos teus filhos para serem pessoas e safarem-se na vida? Não, vais ali para as escolas. Então não sabes cuidar da saúde, não te preocupes, vem aqui às consultas e tal, temos aqui os hospitais do Estado e não sei o quê. E pronto, e não sabes onde é que há de trabalhar, não faz mal, aqui as empresas estão ligadas ao centro de emprego e, portanto, temos aqui uns programas, são tudo coisas boas e porreiras, é só a pessoa que tem que escolher que tipo de sociedade é que quer. Se há quem quer esta sociedade, vota à esquerda, vota nos liberais, vota nos... podes aparecer aqui. Está fixe. Estou a fazer live stream. Então, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Não acontece nada. O que acontece é que nós votamos. Ou então não votamos. Muita gente não vota. Então eu vou votar à esquerda ou à direita. Se queres um governo grande, vota à esquerda. Se queres um governo pequeno, vota à direita. O que é um governo pequeno? Um governo pequeno é onde o governo tenta fazer o mínimo. E tal, quem vota à direita são os fascistas. Não é nada, os fascistas são socialistas à mesma. Os capitalistas. O capitalismo é o quê? O capitalismo é as pessoas trabalharem e ganharem dinheiro. O socialismo é o Estado assumir as responsabilidades das pessoas. É a minha maneira de pensar.
No capitalismo o Estado não se mete, ou mete-se o mínimo possível na educação e na saúde e nas reformas e no emprego. Na direita pura, libertária, ou do small government, pequeno governo, o Estado faz as leis, paga aos polícias e aos deputados para fazerem as leis, mantém as embaixadas, lá para ter boas relações com os outros países, e os militares. Portanto, o Estado toma conta da justiça, dos tribunais, das leis, da Assembleia, não sei o quê, dos polícias para que as pessoas cumpram a lei, das embaixadas para ter boas relações com os outros países, e dos militares, que é para não vir aí um maluco qualquer, um Hitler ou um Stalin, ou um Kim Jong-un ou um, sei lá, um gajo qualquer, invadir. Ou os americanos. Pronto. Se eles ficarem malucos de vez e começarem para invadir qualquer tipo de país, eles não deviam invadir país nenhum. Mas é isso. Pequeno governo ou grande governo? Um governo cada vez maior, cada vez mais à esquerda, cada vez mais socialista, cada vez mais os bancos centrais ligados ao governo e as empresas e tudo. Um grande sistema que controla tudo, controla a saúde, as escolas, os hospitais, os tratamentos, o mercado de trabalho, os ensinamentos, os mass media, tal. Ou um governo cada vez mais pequeno, onde as pessoas têm mais liberdade para serem empreendedoras. E só vou dar um exemplo final. Os Estados Unidos é o país do mundo onde as pessoas dão mais percentagem dos seus rendimentos para caridades. O que isto quer dizer? Estou a mudar de assunto. Não estou a mudar de assunto. Os Estados Unidos ou está a tentar voltar a ser dos países onde se procurou fazer o small government. Já estava com um governo enorme, mas eles queriam o small government. Queriam que as pessoas fossem livres e fossem empreendedores. Então, e quem é que toma conta dos desempregados e dos velhotes e tal? Quem é de direita é muito mau, porque não pensa nos velhotes e nos desempregados, não pensa nos doentes, que não têm dinheiro, etc. Não. Na sociedade de direita há um valor, e por isso é que diziam que na direita são os cristãos e os de esquerda são os ateus. E nos Estados Unidos é mais ou menos assim. Os ateus votam quase todos no Partido Democrata e os cristãos votam quase todos no Partido Republicano. Só que as religiões hoje em dia estão todas distorcidas. Pronto, já há montes de problemas aí nas religiões, portanto não vamos entrar por essa conversa. Esta conversa não é sobre religião. Direita e esquerda. Direita, governo pequeno, esquerda, governo grande. Não tem nada a ver com fascismo ou comunismo. Embora esteja mascarado e tentam dizer que os da direita são os fascistas e depois os da direita dizem que os da esquerda são os comunistas. Não. Comunismo, fascismo é socialismo, é para onde nós estamos a ir, se não invertermos as coisas. Para inverter as coisas, para mim, é fazer um governo pequeno. É o governo não se meter na vida das pessoas e deixar as empresas em paz e os cidadãos em paz. Para fazermos o que temos a fazer. Os Estados Unidos, estava eu a dizer, é o país do mundo onde as pessoas dão maior percentagem do seu salário para as caridades. Porquê? Porque o governo não se mete na vida das pessoas. Ou seja, não se metia, ou não deveria, ou idealmente não se mete, ou não se meteria, ou não se meterá no governo, na vida das pessoas. Então, quem cuida dos pobres e dos desvalidos são as próprias pessoas. É o nosso dever, como seres humanos, ou se quiserem pensar em Cristo e nos cristãos, é o nosso dever como filhos de Deus, é o nosso dever cuidar dos desvalidos. E agora, só para pôr as coisas em perspectiva, os Estados Unidos é o país do mundo onde os cidadãos dão maior percentagem do seu salário para caridades, dos seus rendimentos, e dão mais ou menos 10%. Quem está em segundo lugar, acho eu, pelo menos era assim quando eu vi isto aqui há tempos, era a Inglaterra. E sabem qual é a percentagem que um inglês dá do seu salário? 1%. Os americanos dão 10%, os ingleses dão 1%. Estão em segundo lugar. Significa que quem está em terceiro dá menos de 1%. Quem está em quarto dá menos do que dava o terceiro. O que tem em quinto deu menos. Quer dizer, há uma diferença brutal entre o americano e o resto do mundo. Digo isto só para as pessoas pensarem. Agora, se vemos muita propaganda nos canais todos de televisão, tal, porque os americanos são maus, não cuidam dos pobrezinhos e o Obama veio salvar os pobres todos, criou o Obamacare.
Nem queria entrar nessa discussão. Só digo que tenham cuidado com a televisão. Ok? Foi um prazer. Vamos ver, não sei como é que se para isto para gravar e tal. Parar a transmissão, não sei se fica gravado. God bless. Parar a transmissão. Parar a transmissão.